A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus vos abençoe nesta noite. Vamos estar dando início aqui à Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estar na lição de número 9, que vai ser no dia 1º de dezembro, né, de 2024. O tema hoje é promessa para pais e filhos. Vai ser um tema muito importante, muito bom para a igreja, para todos nós, né? O texto áureo diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Nós começamos aqui com esta lição, né, com algo muito importante: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, para que tudo vá bem. Então, nós já aprendemos aqui que esse é um ponto muito importante. Por que que vá bem? Quando um filho ele honra o pai, honra a mãe, ele obedece, com certeza o pai e a mãe quer o melhor para ele. Então, quando ele é obediente ao pai e à mãe, ele honra o pai e a mãe, a vida dele é uma vida sossegada, é uma vida tranquila, a qual nós vamos tratar aqui nesta noite. Então, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 2 e o 3. A verdade prática diz assim: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Então, o relacionamento entre pais e filhos deve ser uma bênção, tanto bênção para o pai, como bênção também para o filho, porque quando tudo vai bem, né, entre pais e filhos, né, as bênçãos de Deus com certeza estão sobre as nossas vidas. A leitura bíblica em classe se encontra em Salmos 127, o 3 e o 5, Efésios 6, do 1 ao 4. Salmos 127 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Vamos analisar primeiro esse texto, que já vai estar também dentro da leitura, onde nós vamos estar aqui aprendendo nessa noite, mas a Bíblia diz, né, eis que os filhos são herança do Senhor. E verdadeiramente, né, todos nós sabemos, nós que temos filhos, que é uma herança do Senhor verdadeiramente, é uma bênção para nossas vidas, né, é uma alegria muito grande para nós. Então, é uma herança que o Senhor nos deu, e uma herança maravilhosa, né, do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Então, Deus ele tem nos abençoado, sendo pais e mães, fazendo assim tudo que é de acordo com a vontade de Deus, com toda certeza. Foi o que Deus determinou lá no jardim, né, para o crescimento da humanidade e para que tudo seja feito de acordo com a vontade do Senhor. Efésios 6, 1 diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Dois pontos importantes aqui, para nós já entrar aqui diretamente na lição de hoje. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É o tema que nós já falamos ali na leitura, né? O filho, quando ele honra o pai e a mãe, a vida dele na terra é abençoada em todas as áreas. E no finalzinho aqui ele diz: e vós, pais, não provoqueis também a ira aos vossos filhos, né? Nós também temos que saber lidar com nossos filhos, não é? Muitas das vezes nós achamos que é só mandar, só disciplinar, mas nós vamos aprender hoje também que nós temos que também dar amor aos nossos filhos, né? E também dar ensinamento a qual eles precisam. A palavra-chave de hoje é pais e filhos. O objetivo dessa lição o primeiro tópico que nós vamos tratar, mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Primeiro tópico, nós vamos mostrar como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. No segundo tópico, nós vamos
aprender a conscientizar do cuidado que os pais devem ter com os seus filhos. E no terceiro, nós vamos compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. Vamos diretamente aqui para a leitura já da lição, introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Duas coisas importantes aqui já na introdução que nós vamos tratar, né? Aliás, são três coisas importantes, né? Nesta edição estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Mas aqui a palavra vem dizer também, né? O comentarista aqui, que é desafiador, né? Na criação entre pais e filhos. Nós sabemos que nós temos que orar muito a Deus para haver uma boa relação entre pais e filhos, né? Os tempos são difíceis, os tempos são os maus, em todas as áreas nós vemos aí que nós enfrentamos uma grande dificuldade, há uma disputa, nós como pais, como também sobre a vida dos nossos filhos, porque também o mundo oferece muitas coisas, né? O mundo oferece muitas coisas. Então, nós temos que sempre estar em oração a Deus. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos, que nós temos que orar muito a Deus para que tenha um bom relacionamento, porque há muitas dificuldades, há muitas diferenças de pensamento de um jovem, de um adolescente, para uma pessoa adulta, para uma pessoa que já tem a mente firmada, né? Então, nós sabemos que há uma luta muito grande, mas é um desafio muito grande, mas a palavra de Deus nos dá sabedoria para isso, por isso nós vamos aprender nesta noite, porque, irmãos, para lidar nesses dias que estamos vivendo, dias difíceis, é só mesmo através da palavra de Deus, porque a sabedoria que nós precisamos, ela só vem de Deus para dar um conselho ao nosso filho, para dar uma ajuda, né? E entender também, né? Entender o momento que eles estão vivendo, igual falei ainda há pouco, que o mundo também oferece muitas coisas e a pessoa, o jovem, o adolescente, ainda não está, né, preparado para essas coisas, mas nós temos o quê? Que está ensinando, e por isso a palavra nos capacita, nos ensina. No finalzinho aqui ele fala que as promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos, né? Porque quando há um bom relacionamento na nossa vida entre pais e filhos, também há muitas bênçãos de Deus, né? Nosso coração vai ficar sossegado, nossos filhos vão nos obedecer e eles também vão ter bênção sobre a vida deles, como nós já falamos, se seguir os nossos conselhos, porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós queremos o melhor, por isso nós aconselhamos, por isso nós procuramos ajudar. Mas nós sabemos também que nem sempre acontece como nós queremos, temos que entender isso também. Aí é momento de quê? Aí é momento de nós irmos para a oração. O primeiro tópico e o primeiro subtópico vai falar o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Pais e filhos. Nós vamos falar no relacionamento bíblico. Ou seja, são úteis e importantes para a sociedade. Por isso, eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Olha bem, uma coisa muito importante aqui, são úteis e importantes para a sociedade, e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Algo muito importante, que nós criamos os nossos filhos, e nós temos que entender também que eles vão viver neste mundo, que eles vão ter que trabalhar, eles vão ter que estudar, eles vão viver com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Agora, o que nós temos que fazer? É procurar alicerçar a fé deles, é procurar alicerçar a vida deles, principalmente na palavra do Senhor, para que eles estejam preparados, né? Nós sabemos que quando tem
vem uma enfermidade, o que acontece? Uma pessoa tem que ser imunizada. Assim é a nossa vida, né? Nós temos também que cuidar dos nossos filhos, preparar eles, sabendo que eles vão encontrar pessoas diferentes, como eu falei, pensamentos diferentes, eles vão encontrar muitas coisas por esse mundo. Evitar isso é impossível, né? Evitar isso não tem como. Você não vai guardar um filho, uma filha, junto com você dentro de casa 24 horas. Ele vai viver a vida dele. Agora, o que é que nós temos que fazer? Por isso que essa lição é muito importante, nós vamos aprender muito aqui, nós temos que preparar eles para a sociedade, para lidar com a sociedade. Nós temos que preparar eles para poder lidar com aquilo que eles vão encontrar. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais, né? É uma alegria muito grande para nós, né? Quando os nossos filhos se saem bem em tudo que eles vão fazer, as pessoas, né? Quantas das vezes olham e falam, teu filho, tua filha é uma bênção, né? É uma pessoa boa. Isso aí traz uma alegria muito grande para o nosso coração. Mas quando isso não acontece também, nós também não podemos desistir ou desanimar. Não podemos desistir ou desanimar. Para Deus e para nós pais, não há nada perdido, né? Um filho, um pai, uma mãe, nunca desiste de um filho. Independente de qual seja a circunstância, o pai e a mãe nunca desistem. E dessa forma, Deus também nunca desiste de nós, né? Sempre Deus vai estar com as portas abertas, os braços abertos para nos acolher. Então, nós, pai e mães, quando tudo não corre bem, de acordo com a nossa vontade, que é aquilo que nós queríamos, nós também não vamos desistir. Nós vamos continuar orando, porque a oração é o segredo. É orar, aconselhar e ajudar os nossos filhos. Isso é muito importante. Vamos aí para o segundo subtópico. Um mandamento com promessa para os filhos. Um mandamento com promessas para os filhos. Para os filhos que são herança do Senhor, para os seus pais, é conforme vemos na leitura bíblica em classe, que nós já acabamos de ler, né? Que é o Salmo. Há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. Perdão, não foi o Salmo que estava na leitura bíblica em classe, não. Na leitura bíblica em classe, é os Salmos e também Efésios. Foi duas partes aqui, por isso que eu olhei aqui. Então, olha bem, para os filhos que são herança do Senhor, para os seus pais, é conforme vemos na leitura bíblica em classe, que nós falamos ainda há pouco, nós lemos os dois textos de Efésios e de Salmos, há uma promessa divina mediante a obediência aos mandamentos. Isso aqui, irmão, serve para a vida, para a nossa vida, serve para a vida dos nossos filhos e em todas as áreas. A obediência, ela é o segredo para que tudo vá bem na nossa vida. A obediência, filhos, você que vai ouvir esse ensinamento, vai passar por esse estudo, seja obediente ao seu pai, seja obediente à sua mãe, por quê? Eles querem o melhor para você, pode ter certeza disso. Ainda, né, nós já também fomos jovens um dia, sabemos que muitas das vezes há uma dificuldade para entender, né, como eu falei ainda há pouco, o pensamento do pai, da mãe. Muitas das vezes o filho acha, esse pensamento é ultrapassado, é um pensamento já que passou. Não, nós temos que entender isso, eles vão encontrar essa dificuldade, mas nós temos que estar o quê? Pronto para ajudar eles, para poder mostrar o caminho da verdade, mostrar o caminho que eles devem andar a cada dia, aconselhando, falando do amor de Deus. Nunca desista, porque às vezes, a princípio, quantos não vão aceitar? Quantos não vão querer ouvir? Mas nós temos que estar sempre ali falando para eles desse amor, porque é um mandamento com promessa para os filhos. Se eles forem obedientes, tudo vai bem na vida deles, todas as áreas da vida deles, tudo vai bem. Então é um mandamento com promessa. Isso aqui é muito importante. Deus, ele dá o mandamento e faz a promessa. Se você for obediente, né, com certeza a tua vida será uma vida abençoada. Isso aí é uma realidade que nós vemos aí todos os dias, né? Quando tem um jovem, uma jovem que é obediente, pode olhar para a vida deles, tudo vai bem, tudo dá certo. Então você, jovem, que vai ter a oportunidade de assistir essa aula, de assistir esse ensinamento, né? Coloca no seu coração ser obediente ao seu pai, ser obediente à sua mãe, né? Isso vai te fazer muito bem
em todas as áreas da tua vida. Assim, estamos diante de uma promessa condicional, dirigida aos filhos. Sim, há bênçãos para os filhos, na medida em que eles honram os seus pais em vida. Há promessa de bênção na medida que os filhos honrem o pai. Então, há uma promessa e há uma condição aqui para os filhos, né? Tudo vai bem na vida dos filhos se eles honrar o pai, se eles obedecerem o pai, se eles ouvir os conselhos dos pais, tudo vai bem na vida deles. Tudo vai bem na vida deles. Então, assim, estamos diante de uma promessa e também de uma condição dirigida para os filhos. Então, nós temos que procurar fazer com que os nossos filhos venham verdadeiramente ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ouvir mais para frente aqui, né, em outros lugares aqui também, falando sobre isso, que é a importância de colocar a palavra de Deus na mente do nosso filho, ainda que pareça que ele não está dando atenção, ainda que pareça que ele não está ouvindo, mas nós temos que continuar falando do amor de Deus, falando da bondade de Deus, que para a pessoa ser próspera em todas as áreas da vida, ela tem que conhecer Deus, obedecer os mandamentos de Deus. Isso aí nós temos que fazer. E honrar o pai e a mãe, como nós estamos acabamos de ler nesse texto aqui, né? O segredo, honrar aos seus pais, obedecer aos seus pais, honrar os seus pais vai te trazer muitos benefícios para a sua vida. Mandamentos e bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos, né? Então, olha bem, né? Eu já até citei isso aqui ainda há pouco ali. Nós não temos que querer, eu mando, eu que faço, é do jeito que eu quero. Não, tem que haver um diálogo, tem que haver, né, uma conversa, porque se por um lado os filhos devem honrar os pais, que é um dever dos filhos, o pai também tem que respeitar os filhos, porque é um dever do pai também. Eu sempre falo isso nas minhas pregações, nos meus ensinamentos que eu tenho oportunidade, eu sempre falo isso, né, como chefe de família, e acho que todos devem pensar assim, dessa forma. Nós não somos o dono das coisas, nós compartilhamos com a esposa, compartilhamos com os filhos, né? Isso aí é muito importante. Então, nós não podemos o quê? Provocar a ira dos filhos. Então, nós temos que aprender muitas coisas. E isso aí se torna mais fácil quando nós estamos na presença de Deus. Mas, e quando não está na presença de Deus? Sabemos que há uma peleja, uma luta muito grande, né? Então, quando estamos na presença de Deus, há um entendimento muito maior para nós. A nossa mente, a nossa maneira de entender fica muito mais fácil quando nós temos esse conhecimento. Como eu já falei, né, outrora que a gente não estava na igreja, ainda não conhecia Jesus, a gente enfrentou outros tipos de dificuldades, mas hoje a gente tem uma mentalidade muito mais focada no Senhor. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Contudo, né, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria. Então, isso aqui é muito importante. Eu estava já citando antes aqui, falando agora sobre isso, né? A disciplina aplicada com sabedoria, ela é muito importante. Eu sempre já falo isso. O que acontece? Às vezes uma pessoa, ele fala de uma maneira áspera com o outro, que ele se revolta, fica revoltado, né? E às vezes não falou uma palavra tão forte. E às vezes a pessoa faz o outro até chorar, mas falando mansamente, mas vai no profundo, mexe com o coração da pessoa. Isso aqui, a maneira de agir é muito importante. A maneira de falar, a maneira de agir com o filho, e seja com outra pessoa também, mas nós estamos tratando aqui de filhos, é muito importante a maneira que nós vamos agir, né? Então, aqui, olha bem o que está falando. O amor e a disciplina aplicado com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo Jesus, né? Quando tem esse entendimento entre pais e filhos, e eu tenho sempre durante essa lição tendo que ressaltar isso, né? Porque você talvez aí com
como muitos de nós, né, nossos filhos podem se encontrar afastados hoje dos caminhos do Senhor, outros ainda não estão caminhando com o Senhor, então não é o mesmo pensamento que nós temos, não é o mesmo pensamento, nós vamos enfrentar essa dificuldade, mas nós vamos sempre estar, o quê? Fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, que é aconselhar, que é orar, e quer falar da palavra de Deus para essa pessoa, para o nosso filho, porque assim a palavra vai ficar na mente e no coração dele. Procurar viver em paz e harmonia, né? Viver em paz e harmonia, mesmo que as dificuldades sejam grandes. Assim valorizemos a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desvie. Olha bem, então assim nós temos que valorizar a nossa família e sempre demonstrar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor, ensinar eles a andar no caminho do Senhor. Isso aqui que é o ponto importante que nós estamos hoje colocando aqui. Ainda que pareça que eles não estão dando ouvido, que eles não estão querendo ouvir, faça a tua parte. Sempre fala com eles, né? É só na presença de Deus que você vai ter uma vida tranquila, é só com Jesus que você vai ter uma vida boa, né? Porque depois eles podem até andar por alguns caminhos tortuosos, mas sempre aquilo vai ficar na mente dele. Eu falo muito isso aqui na nossa igreja, porque eu chamo a atenção dos pais para trazer as criancinhas para a escola bíblica dominical das crianças, né? Você não leva uma criancinha pequenininha para novinha para a escola secular? A sua intenção é o quê? Que ela vai aprender algo lá. Então, na escola bíblica dominical das crianças, é a mesma coisa, né? Elas vão, algo vai ficar plantado na mente e no coração dela. Você pode ter certeza que mais tarde, como eu falei ainda há pouco, pode andar até por outros caminhos, mas ali vai ficar no coração dela aquilo que ela aprendeu. Vamos aí para o segundo tópico, e o primeiro subtópico do segundo tópico. Vai falar sobre o cuidado dos pais com os filhos, né? Cultivando o ensino da palavra de Deus. Então, nós vamos continuar aqui falando sobre esse cultivo do ensino da palavra de Deus, que é o tema de hoje, que é o mais importante na criação do filho. Porque sabemos que conselho é muito bom, se as pessoas obedecessem. Mas só que conselho, irmãos, nós sempre falamos isso, né? Muitas das vezes as pessoas não consegue aceitar o conselho, né? E não é obrigado também a aceitar os conselhos, mas quando nós falamos da palavra do Senhor, é algo que vai mais profundo do que um conselho. Nós estamos falando de Deus, daquele que pode fazer, daquele que pode dar vitória. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Olha que coisa maravilhosa. Nós lemos aqui atrás, né, no primeiro tópico, que os filhos têm que honrar o pai e a mãe. É mandamento, eles têm que honrar o pai e a mãe. Mas nós vemos aqui que também entra a nossa responsabilidade como pais. Nós também temos uma responsabilidade. A responsabilidade de ensinar. A responsabilidade de mostrar o caminho, a responsabilidade, sabe por quê? Nós vamos ficar com a nossa consciência tranquila, não, eu estou fazendo o que eu posso, eu estou fazendo o que está ao meu alcance, eu estou procurando mostrar ao meu filho, à minha filha, o caminho que ele deve andar, né? Sempre nós mostrando para eles, não há outro caminho, o melhor caminho é esse, o melhor caminho é seguir na presença de Deus, o melhor caminho, Deus vai te dar vitória em todas as áreas, se for obediente à palavra do Senhor, porque já tratamos aqui, primeiro, honrar o pai e a mãe, mas também aqui nós temos que cultivar o ensino da palavra de Deus na nossa família. Nós temos que estar sempre falando da palavra de Deus, né? É claro que a pessoa vai conversar outras coisas a mais, mas sempre que tiver uma oportunidade, é muito importante nós estar falando da palavra de Deus. Às vezes, dentro da nossa casa, às vezes nós pregamos muito na igreja, pregamos muito nas casas e às vezes esquecemos de falar disso dentro de casa, né? Convidar os nossos filhos para a igreja, falar do amor de Deus, falar que Deus é bom e que Deus pode operar. Então, nós temos que continuar sempre falando, pregando, ensinando a palavra de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então, aqui está falando algo muito importante, guarda aí,
cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso aqui é importantíssimo. Você pai, você mãe, não deixa de ensinar dentro da tua casa. É importante pregar na igreja, é importante pregar nas ruas, pregar por onde você andar, mas dentro da tua casa também é importante demais você pregar, você falar do amor de Deus, mostrar sempre o caminho, como nós falamos, talvez vamos encontrar barreiras, vamos encontrar dificuldades, pensamentos diferentes, mas nós vamos continuar ali insistindo e falando, né? Falando do amor de Deus. E nós cremos que um dia nossa família, como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós cremos que um dia aqueles que ainda hoje não estão na presença de Deus vão estar em nome de Jesus. Por isso que nós não podemos desistir jamais. O segundo subtópico fala prioridades na vida familiar. Embora os textos bíblicos que falem sobre esse assunto tenham como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Por que aqui está falando dessa forma? Porque, igual eu falei ainda há pouco lá atrás, nós temos hoje esse conhecimento. Por isso que ele está falando pais cristãos. Porque hoje nós temos esse conhecimento que a única maneira de nós conduzir bem a nossa família é falando da presença de Deus, é falando da palavra de Deus, é pregando da palavra de Deus. Hoje nós temos essa consciência, e esse é o ponto certo para nós, né? Nós temos que aconselhar, nós temos que procurar ajudar, mas nós sabemos, se nós, por nós mesmos, irmãos, independente seja cristão ou não seja cristão, toda mãe, todo pai quer o melhor para o filho dele. Todo pai, toda mãe quer o melhor para o filho dele, né? Mas nós sabemos que com palavras, na maioria das vezes, nós não conseguimos alcançar esse objetivo. Com palavras é muito difícil. Por mais que nós falamos, por mais que nós aconselhamos, né? O que eu acabei de falar, se a pessoa ouvisse o conselho de pai e mãe, nós teríamos uma sociedade muito melhor, porque todo pai, toda mãe quer o melhor para o seu filho. Mas nem sempre acontece do jeito que a pessoa quer. Então, nós que hoje aí já fala aqui de cristãos, nós que temos esse entendimento, nós vamos para onde? Nós vamos para dentro da palavra de Deus. Nós vamos fazer uso da palavra de Deus para trazer para a nossa casa, para trazer para a nossa família o melhor de Deus, pedindo sempre Deus sabedoria, pedindo Deus graça para conduzir a nossa família, né? Então, hoje, eu e você, nós que somos cristãos, nós que estamos na presença de Deus, que temos o conhecimento de Deus, Deus coloca nas nossas mãos essa ajuda para o nosso lar, essa ajuda para a nossa família. Deus coloca nas nossas mãos. No terceiro, ele vai falar assim: a disciplina e estímulos aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Olha que texto maravilhoso, que ensinamento para nós, né? Nós temos que disciplinar? Temos que disciplinar. Mas disciplinar o quê? Com equilíbrio, com sabedoria do alto. Quem dá essa sabedoria para nós disciplinar? Quem dá essa sabedoria? É Deus. Só Deus dá essa sabedoria a nós, para poder disciplinar, para não causar uma revolta na vida do filho, da filha, né? Nós temos que pedir somente Deus para dar essa sabedoria para nós. Então, o que acontece aqui? Para gerar obediência, né? Honra e responsabilidade nos filhos. Então, nós temos que dar exemplo. O nosso exemplo ele é muito importante, porque parece que não, mas eles estão de olho em nós. Eles estão de olho em nós. Pode ter certeza disso, né? Eles estão de olho em nós. Aquilo que nós estamos fazendo, as atitudes, as maneiras de agir, ainda que aparentemente eles não estão seguindo o nosso exemplo no momento,
mas está ficando guardado. Você pode ter certeza. Um dia ele vai conversar com uma pessoa, ele vai falar assim: meu pai age assim, a minha mãe age assim. Ah, lá em casa meu pai faz dessa forma. Você pode ter certeza disso, né? Eu já ouvi falar isso de pessoas de fora, você também já deve ter ouvido alguém falar, porque é dessa forma. O filho parece que não, mas ele está dentro de casa ali e está observando tudo. Ele está observando a nossa conduta, ele está observando a nossa maneira, ele está observando tudo ali, quietinho ali no canto dele, ele está observando tudo. Aí amanhã ou depois ele vai falar: meu pai age dessa forma, minha mãe age dessa forma. Isso quer dizer o quê? Que ele está guardando. Isso quer dizer que ele está vendo o meu exemplo. Então, irmão, nós sempre falamos isso. É muito importante ser crente na igreja, ser crente na sociedade, mas é importante também ser crente dentro de casa. Às vezes a pessoa preocupa muito em ser crente na igreja, diante dos irmãos, preocupa muito em ser crente diante da sociedade, que é importante também, mas esquece de ser crente dentro de casa. Então, nós temos que procurar fazer o nosso papel de dar exemplo dentro de casa, exemplo para os nossos filhos, que mesmo que aparentemente eles não estão ouvindo a nossa palavra, a nossa voz, os nossos conselhos, mas ele está vendo a nossa conduta, ele está vendo nossa maneira de agir. Então, isso aqui é muito importante, nós dar esses ensinamentos para os nossos filhos. Vamos aí para o terceiro tópico e último dessa lição, né? Uma lição muito importante, grandes ensinamentos para nós. O terceiro vai falar bênçãos, pais e filhos, bênçãos para posteridade. Há promessa na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Olha bem, há promessa de Deus, há promessa na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Está escrito lá em Isaías, aqui nós temos muitas referências, mas nós não vamos entrar nos detalhes. Mas há promessas de Deus de bênçãos espirituais para os filhos. Né? O filho que ele é obediente aos pais, que honra o pai, que é obediente, que ouve os conselhos do pai, ele tem promessas espirituais na vida dele. Ele vai ter uma vida espiritual muito mais com intimidade com Deus, ele vai ter uma vida espiritual muito mais avançada. Então, esse é um dos segredos para que você jovem que ter uma vida espiritual tranquila, boa, é você obedecer os seus pais, é você buscar a presença de Deus que tem promessa para a sua vida. Tem promessa de bênçãos espirituais para a tua vida. Quando fala de bênçãos espirituais, vai falar de muitas coisas boas, né? Deus vai te dar um ministério, Deus vai te usar muito nessa terra, né? Com toda certeza, se você buscar, Deus tem muitas bênçãos para a sua vida, bênçãos espirituais. Isso aqui é muito importante nós ressaltar para a nossa vida. Essa aqui se encontra em Isaías, vemos uma promessa de derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Então é uma promessa de Deus para os seus filhos e é uma promessa de Deus para os nossos filhos, é uma promessa de Deus para aqueles que estão na presença dele. Né? Esse derramamento do Espírito, do poder de Deus sobre a vida de cada um que é obediente e que honra os pais e as mães e honra a Deus, com certeza. Vamos aí para o segundo subtópico, que vai falar família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Dessa forma, ajudaremos muitos nossos filhos se a nossa família cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Isso aqui nós aconselhamos muito aqui na igreja, isso é muito importante, irmãos, né? Como nós falamos agora, nem sempre nós vamos conseguir reunir os nossos filhos com frequência, né? Sabemos que, como nós falamos aqui, vamos encontrar muitas dificuldades, muitas barreiras, mas nós temos sempre que fazer a nossa parte. O culto no lar, ele é muito importante. É difícil de perseverar? É bem difícil de perseverar, porque você tem que buscar muito para ter essa perseverança. Mas isso é muito importante,
nós fazer esse culto no lar. Eu posso falar que nós temos esse culto no lar, e aconselho as pessoas também a ter esse culto no lar, ainda que os nossos filhos não participem com nós, né, ou participavam, deixar de participar, ou ainda não participam, mas nós vamos orando a Deus e crendo que num momento a história vai mudar. Agora, se nós parar, nunca mais vai acontecer. Agora, enquanto nós perseverarmos, nós temos essa esperança. Nós temos essa esperança. Então, reúne você, pai, reúne você, mãe, faz um culto no lar, louva a Deus com louvor, né? Leia a palavra, faz uma oração. Isso aí é muito importante e vamos perseverar na oração. Vamos perseverar na busca. Eu creio nos milagres de Deus, eu creio no agir de Deus. Então, para isso, eu vou buscando. Nós estamos aí com um culto no lar há muitos anos na nossa casa. Eu, a Valdirene, nós estamos com esse culto no lar. Então, você que está aí ouvindo, não deixa de fazer um culto no seu lar. Ainda que o seu filho hoje não venha participar, mas creia que amanhã ele vai participar, né? Através da tua busca, da tua oração, em favor da vida dele, da tua família, né? Como eu falei, já é um dos exemplos que nós temos que dar. É um dos exemplos. Isso aqui é algo muito importante para nós. Terceiro e último subtópico vai falar pais que protegem seus filhos. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias, de ânimo, que os instruam diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Duas coisas aqui importantes para nós terminarmos aqui essa lição. Primeiro, nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias. Como os nossos jovens vão encontrar em nós palavras sábias? Só através da palavra de Deus. Por isso que eu sempre estou convidando você, ouvinte, as pessoas aqui da igreja, leiam a Bíblia, estudam a Bíblia tem resposta para tudo, a Bíblia tem ensinamento para tudo. E quando nós precisarmos falarmos com nossos filhos, conversar com eles, vamos pedir a direção de Deus para Ele nos dar sabedoria para instruir os nossos filhos. Porque essa sabedoria que eles precisam só vem de Deus. Nós vamos ser só um instrumento na mão de Deus para fazer isso. Não adianta nós querer agir com nossa própria vontade, nosso próprio desejo. Nós temos que buscar a Deus para que Deus venha confirmar esse milagre, para que Deus venha fazer isso. Então, nossos jovens, eles devem encontrar em nós palavras sábias, palavra de ânimo, palavra que vem instruir eles, mas somente através de Deus isso vai acontecer. Só debaixo de muita oração, de busca na palavra de Deus, que nós vamos estar capacitados para dar esse ensino, para dar essa palavra que eles precisam ouvir. Somente debaixo da unção de Deus. Porque se nós deixarmos muitas das vezes agir pela nossa emoção, talvez as coisas não vão fluir, não vão acontecer como deveriam acontecer, né? E aqui a segunda coisa para terminar, a família. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. É o que eu falei lá no começo da aula, e agora estou terminando aqui a aula e vou falar com você, né? Não tem como nós controlar, manter os nossos filhos ali junto de nós. Isso aí não tem como, né? Mas nós vamos proteger os nossos filhos dos ataques do maligno como? É sempre mostrando a eles o caminho da verdade, mostrando a eles o caminho que eles devem andar. É sempre falando da palavra de Deus, é sempre mostrando a eles o certo e o errado, é sempre mostrando a eles o caminho da verdade. É só dessa forma que nós vamos conseguir livrar, né, os nossos filhos dos ataques do maligno. Não tem outra forma. Então, essa lição foi uma lição muito importante para pais, importante para filhos. Né, foi importante para todos nós. Vamos buscar sabedoria para tratar os nossos filhos, a nossa família e filhos. Honra o teu pai e a tua mãe, porque tem promessa de Deus para a sua vida. A conclusão da lição, para terminar, diz assim: a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos,
mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Então fica com esta palavra, dessa lição, desse ensinamento para a sua vida, né? Os dias são difíceis, os dias são maus, né? Nós vamos encontrar barreiras e dificuldades, mas debaixo da unção, da graça, do poder de Deus, da sabedoria que vem do alto, nós vamos conseguir conduzir a nosso lar, conduzir a nossa vida e conduzir a nossa família e os nossos filhos. Que Deus vos abençoe, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, deixe o seu like e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.